Hoje, a CPI da pandemia ouviu o empresário Luciano Hang e os senadores apontaram diversas contradições no discurso. Quem faz essa análise para a gente aqui é o nosso colunista Cláudio Humberto. Boa noite, Cláudio. Olá, Felipe, muito boa noite. Olha, o depoimento do comerciante Luciano Hang é exatamente assim como ele se define, né? Um comerciante, um vendedor. Foi uma reversão total de expectativas, né? Esperava-se um depoimento que acabasse de maneira espalhafatosa, e não foi o que aconteceu. Ele saiu dizendo que foi humilhado, que foi perseguido. Há um certo exagero nisso, né? A CPI tem tido essa característica, né? Quem senta ali naquela cadeira para prestar depoimento passa mesmo por situações constrangedoras. Aliás, ele próprio foi convocado para depor na CPI só por ser bolsonarista, né? Como estava previsto, ele apareceu com esse blazer verde, que lembra muito o personagem do Zé Carioca, personagem de histórias em quadrinho, e tentou entrar no Congresso com um par de algemas no bolso, enfim, aquelas provocações que eram desnecessárias. Mas, de um modo geral, ele se saiu bem, sabe, Felipe? Isso é inevitável concluir. Essas contradições são muito, muito fracas, quer dizer, há uma certa fragilidade nessa alegação de contradições. Trata-se de um empresário, um homem que foi apresentado, que foi chamado de bobo da corte, e demonstrou na CPI que de bobo ele não tem nada. Aliás, ninguém chega à condição de um empresário bem-sucedido, bilionário, sendo bobo, né? Muito pelo contrário. O que a gente viu foi ele começar a CPI fazendo propaganda gratuita com um vídeo institucional da sua empresa, uma propaganda gratuita nos veículos que estavam transmitindo o seu depoimento. Ele também teve a oportunidade de se apresentar ao país. Foi bom para ele contar, por exemplo, a história de que ele tem origem pobre, filho de um casal de operários, que trabalhou esse casal por 40 anos numa fábrica onde ele, o Luciano Hang, foi também. Essa fábrica foi o primeiro emprego dele, e anos depois, já experimentando a prosperidade, ele comprou essa fábrica, mostrando mesmo que se trata de um autêntico self-made man. O fato é que os senadores tentaram constrangê-los em alguns momentos, e eles é que acabaram constrangidos. O senador relator, por exemplo, chegou a acusá-lo de financiar fake news, tendo como base uma correspondência em que o deputado Eduardo Bolsonaro sugeria a um blogueiro bolsonarista solicitar patrocínio a Luciano Hang. E ele explicou que o patrocínio não foi concedido, foi solicitado, mas foi negado, tanto quanto tinha sido negado um patrocínio solicitado pelo senador Jorge Cajuru, que é um crítico do governo. E aí causou aquele constrangimento. O próprio relator da CPI desfez a sua indagação ao concluir que pedir patrocínio não é crime. Outro momento também de reversão do Luciano Hang foi quando o presidente da CPI, que é do Amazonas, cuja cidade natal é Manaus, o acusou de, com seu voluntarismo, haver matado pessoas. Um exagero, né? Mas ele lembrou que só para Manaus, a cidade do senador Omar Aziz, ele fez uma doação em um dia apenas de 200 cilindros de oxigênio, naquela crise da falta de oxigênio naquela cidade. Enfim, houve momentos em que o Luciano Hang mandou mal, como, por exemplo, quando ele não se penitenciou do fato de não haver se vacinado. Ele faz muito mal isso, porque, afinal de contas, todos temos o dever da vacinação, não apenas para nos proteger, mas para proteger as pessoas que estão à nossa volta e também até as pessoas desconhecidas mesmo com as quais nós convivemos ou cruzamos nas ruas ou em estabelecimentos comerciais e etc. Ele teve momentos também que não foram felizes, mas também ao saldo amplamente positivo para o empresário, que inclusive ao final da CPI, depois da CPI, ele fez uma declaração muito dura contra a comissão, inclusive comparando a CPI a um tribunal de inquisição. Duas observações. Eu não vi todo o depoimento de Luciano Hang, porque a gente tem outros compromissos com o Grupo Bandeirantes. Eu tinha programa para Porto Alegre, na Band News FM, essas coisas, né, Cláudio? A gente não consegue, muitas vezes, parar o dia inteiro ali para olhar. Mas duas observações. Achei muito nervoso o Renan Calheiros no início, quando ele estava lendo e ele se atrapalhou muitas vezes lendo o texto, e não é do feitio de Renan Calheiros. E a segunda, os senadores
abriram uma pauta ali, é CPI da Covid. Aí eles perguntaram sobre Finame. Finame está à disposição de qualquer empresário. Ah, não, mas o pequeno empresário da fruteira, parei um pouquinho. O pequeno empresário da fruteira tem também os programas de microcrédito na Caixa Econômica Federal, não estão no BNDES. Então, eles misturaram alhos com bugalhos a todo momento ali. Os contratos do Finame e do BNDES são para as empresas que ele compra os produtos. Quer dizer, é um negócio maluco. Os senadores não conheciam isso, e aí ele é provocativo, ele é inteligente, né? E ele foi provocativo. E a outra questão é a questão das fake news. Mas vem cá, não é a CPI das fake news. Tinha um motivo para ele estar lá. Né? E aí eles perdem o foco porque eles estão com uma sanha de vez em quando, assim, os senadores, e eles vão perdendo o foco. Eu fico impressionado com isso. Acabam perdendo a razão muitas Exato. vezes, né? A questão de tornar público os documentos relativos ao tratamento da mãe dele, né? O prontuário médico da mãe dele, que morreu de Covid. Luciano Hang é vítima da Covid. Ele perdeu a mãe, né? Então, isso parece até, ele foi tratado como se tivesse matado a mãe. É impressionante, né? Como as coisas podem ser distorcidas. A divulgação de um prontuário, que é uma coisa da maior intimidade da pessoa, ainda que ela tenha falecido, isso de fato é uma demonstração de que a CPI frequentemente tem exorbitado das suas prerrogativas. E tem uma outra situação ali na primeira pergunta, onde Renan Calheiros queria falar sim ou não, né? Aquela coisa assim, responda só sim ou não. O senhor tem conta no exterior? Sim. Só que ele quis explicar. Não é proibido a ninguém ter conta no exterior, né? Tenho conta. Tenho conta, porque afinal de contas eu tenho empresa, a empresa faz importação, eu tenho que ter estudo regulamentado, e está lá na Receita Federal. Eles queriam fazer umas conexões assim, não é assim. Por favor, né? Faça perguntas objetivas sobre o assunto que é a CPI da Covid. Interessa a todos nós. Exatamente. Ter conta no exterior não é ilegal. O cidadão que tem conta no exterior, sendo pessoa física ou jurídica, tem apenas a obrigação de declarar essa conta à Receita Federal e também fazê-la constar nos seus balanços, como ele disse que, de fato, acontece isso no caso dele. Enfim, de fato, os senadores se perderam. É por isso que, ao fim e ao cabo, o saldo é muito mais positivo para o depoente do que para os senadores da CPI. Não. É que, na verdade, se criou um clima pré. E até porque ele é provocativo mesmo, é do jeito dele, ele fez aquele vídeo das algemas e tal. Estava tensionado o ambiente, estava tensionado. E aí ficou mais tensionado ainda com as respostas dele e com aquele texto também de Renan Calheiros, era aquele bobo da corte, abrir daquela forma ali também. Foi mal o senador Renan Calheiros. Né? Não precisa. Uma coisa meio mal educada que acabou sendo reparada pelo próprio senador Randolph, que ao final do depoimento, quando encerrou a sessão, ele agradeceu a presença do depoente e até desejou a ele boa sorte, mostrando que na CPI também há momentos de bons modos, né? Isso foi marcante, foi interessante, mas olha, é o seguinte, se o Luciano Hang tem projeto político pessoal, eleitoral, esse depoimento de hoje o ajudou muito. É bom lembrar só o seguinte, né? Quem está nos acompanhando em Santa Catarina, em 2018, ele era cotado, muita gente falava, ele nunca assumiu isso, né, que ele poderia sair candidato ao Senado ou ao governo do estado de Santa Catarina. E ele disse que não, que ele ia cuidar das empresas dele e estava preocupado com o Brasil. Por isso que ele estava fazendo esse ingresso dele na política como um ativista político e não como um político partidário. Mas são essas questões que realmente são interessantes. Mas é preciso prestar atenção nos movimentos de Luciano Hang, né? O Instituto Paraná Pesquisa, em recente levantamento lá em Santa Catarina, coloca o Luciano Hang como candidato favoritíssimo ao Senado Federal. Não por acaso, o senador Jorginho Melo, que é de Santa Catarina, pré-candidato ao governo do estado, você viu que ele não largou o Luciano Hang desde a chegada dele no Congresso, né? Exato. Ele tem interesse de colar a imagem dele de alguém que é de fato muito popular no estado. É um grande empresário, né? E uma pessoa que tem uma visibilidade em nível nacional. Querido, obrigado a você aí, uma excelente noite. Boa noite para você também, tudo de bom.